Estrangeiros de saída, o que tu nos fala aí, Gabardo? O Carbajo vai embora mesmo? Vamos lá. Assim, Manhago... Estrangeiro de saída do Grêmio, tá? Do Grêmio. Tem 3 que podem sair, né? O Carbajo, ele voltou do empréstimo do New York Red Bulls, terminou o empréstimo no dia 30 de junho. Então ele está praticamente há um mês aí treinando no setor e esse cara não joga, não é aproveitado, né? E aí perguntei, puxa vida, mas o que está acontecendo? Esse jogador não vai ser aproveitado? O Grêmio está pagando o salário dele e ele não joga nunca? Primeiro se falou que ele estava fazendo trabalho de condicionamento físico, mas já fez o trabalho de condicionamento físico, né? Já está pronto. E aí tem uma norma da FIFA que não permite que um jogador atue por 3 equipes diferentes na mesma temporada. E o Carbajo jogou pelo New York Red Bulls. Se jogar pelo Grêmio, ele não poderia se transferir, a não ser que fosse para um clube com um calendário inverso, né? Começando a temporada agora na metade do ano. Então o Grêmio segurou um pouquinho o Carbajo, porque já sentiu que ele não quer ficar em Porto Alegre. De novo, no ano passado, ele, antes da negociação com o New York Red Bulls, ele já tinha deixado claro que ele não queria ficar. E agora, mais uma vez, ele manifestou interesse em sair. O Grêmio ficou aguardando a confirmação de propostas. O Nacional do Uruguai, mais de uma vez, tentou ele, sonha com a volta dele lá para o Uruguai, mas não tem condição financeira. Ele não deu nenhuma entrevista para rádios uruguaias. Não. Né? tipo ao contrário tipo Ares, assim, que eles adoram, os uruguaios adoram dar entrevista para as rádios de Montevidéu, né? Sobre este ponto específico, não, porque o Arezzo deu umas 50, né? E aí criou um ambiente muito ruim e voltou para o Peñarol. O Nacional não confirmou proposta pelo Carbajo, mas agora surgiu uma possibilidade com o Portland Timbers, dos Estados Unidos, também da Major League Soccer, no mesmo modelo do que foi feito com o New York Red Bulls. Empréstimo com opção de compra, salário na casa de $100 mil por mês, e este negócio deverá acontecer. Provavelmente o Carbajo vai voltar para os Estados Unidos e não vai ficar no Grêmio. Cristaldo também está não de saída, mas querendo sair, né? O Cristaldo, Manhago, acontece o seguinte. O Cristaldo, se a gente pegar de um ano para cá, ele estava pleiteando um aumento salarial. Por situações que a gente já viu quando vem jogadores do futebol sul-americano para o futebol brasileiro. O Cristaldo veio do Huracan, né? Ele veio do Huracan para o Grêmio. Isso. Ele veio para o Grêmio para ganhar muito mais do que ele ganhava no Huracan. Aí ele chega aqui e tem um bom desempenho em alguns momentos, né? Teve sequência como titular do Grêmio. E ele vê que os jogadores brasileiros que são titulares do Grêmio ganham muito mais do que ele. Ou seja, ele veio ganhando muito mais do que ele ganhava no Huracan, mas ele vê que os brasileiros ganham muito mais do que ele. O Reinaldo, por exemplo, no ano passado, ganhava muito mais do que o Cristaldo ganha. Aí, puxa vida, mas eu sou um dos principais jogadores do time, sou titular, e começou a pedir aumento de salário, assim como o Vilha Sante, na mesma situação, pediu e levou, pela valorização que ele mereceu. E o Grêmio não deu esse aumento para o Cristaldo. Começou com o tempo, se estabeleceu uma relação de desgaste. Agora a gente está vendo que depois daquela entrevista do Mano Menezes, o Cristaldo perdeu espaço quando o Mano disse, né, que os articuladores não estão resolvendo o problema de articulação do time. Surge o Riquelme, que vira um titular, e o Cristaldo perde espaço. E as últimas atuações dele, especialmente essa contra o Fluminense, criaram um desconforto muito grande no ambiente interno do Grêmio. Pelo que eu sei, existe uma avaliação de que, se surgir uma proposta pelo Cristaldo, o Grêmio não vai dificultar a liberação dele. Ainda não tem a proposta, mas tem empresários trabalhando nesse sentido para a proposta aparecer. Se chegar esta proposta, ao que tudo indica, o Grêmio vai liberar o Cristaldo. Claro que tem que ter um valor mínimo, né? Seja de empréstimo ou de compra, mas eu diria que está chegando próximo do final o ciclo do Cristaldo no Grêmio. E o Amuso é outro que quer sair também. O Amuso, assim, Manhago, ele neste primeiro semestre, a gente está falando de um jogador que custou caro, né, pro Grêmio, que custa caro para o Grêmio, não em relação à compra. O Grêmio, quando trouxe ele do Anderlecht, não pagou tão caro, mas o salário dele é alto. E ele teve alguns problemas de adaptação neste primeiro semestre no Grêmio, por se tratar de um jogador de uma cultura diferente, não conseguiu se ambientar bem. Eu não estou dizendo aqui que ele não se dá bem com os jogadores do Grêmio, com os demais colegas dele. Não é isso, mas é uma cultura diferente e assim não se criou uma relação que ele tenha se inteirado, que ele tenha se ambientado, que ele participe ativamente das coisas que acontecem dentro do Grêmio. Então, é uma dificuldade natural e talvez até
isso tenha pesado no rendimento dele, que não foi bom desde que ele foi contratado pelo Grêmio. Mas é a mesma coisa do Cristaldo. Hoje, o Grêmio não tem uma proposta para vender o Amuso, mas é claro que ele tem mercado no futebol europeu. Mas o que eu recebi de informação é a mesma coisa. Se tiver uma proposta, o Grêmio não vai dificultar a saída do Amuso. Pelo contrário, vai até facilitar a saída dele. Depende da chegada de uma proposta, a janela está aberta. Se isso ocorrer, eu diria que é muito grande a possibilidade dele não ficar no Grêmio. São 34 minutos de programa e já temos o número 2 ali na tela. Então vamos a 47, já são 2 de acréscimo aqui no Mercado da Bola. Você dá a sua curtida e compartilha nosso link e a gente vai indo adiante. A cada 100 curtidas, 1 minuto de acréscimo. E tem outro jogador, Manhago, que pode sair também nessa janela, mas aí não é porque o Grêmio quer, né? É porque ele quer, que é o Gabriel Grando. Que quer sequência para jogar, e o Grêmio está entendendo que é justo, né? Que ele tenha esse desejo de querer jogar, de ter uma sequência, algo que não vai acontecer no Grêmio, mas também depende da construção de uma situação, de uma proposta, algo que está em andamento. Se isso ocorrer, o Gabriel Grando também deve sair nessa janela. Então, o Grêmio neste momento tem muita coisa acontecendo para chegar a jogadores, mas também para saída de jogadores. A janela está bem movimentada no Grêmio e até o início de setembro acho que vai acontecer bastante coisa.